seria o julgamento em si. Sentido estrito seria a apreciação do juiz daquele caso concreto. Sentido lato seria o devido processo legal, as provas. Sentido estrito, a aplicação da pena. Enquanto o lato sustenta que não há culpa sine iudicio, é o axioma 7, o estrito abrange todos os demais axiomas em prol do controle punitivo, da aplicação da pena, primando pela presunção de inocência. Aí eu concordo. Concordo que a pessoa só deve ser considerada culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E além disso, não se esqueçam que mesmo depois do trânsito em julgado, ele ainda pode ingressar com uma revisão criminal para provar, por exemplo, que aquela condenação foi baseada em suborno do juiz, foi baseada em um depoimento falso, foi baseada em uma falsa prova, e ele pode então rescindir aquela condenação, e ele volta a ser inocente. Então, a inocência é uma garantia frente ao arbítrio punitivo do Estado. E aí eu concordo, tá? Princípio da estrita jurisdicionariedade assenta que o julgador deve apreciar as provas de acusação e de defesa cunhadas em aspectos verificáveis. E aí, lógico, o juiz não pode nem dar, vamos dizer assim, ser parcial para o lado da acusação, nem ser parcial para o lado da defesa. Ele deve ser imparcial, colher as provas com imparcialidade. Mas, professor, quando o juiz tem iniciativa da produção da prova, ele está colhendo a prova com imparcialidade ou ele está exercendo o princípio da busca da verdade real? Porque o que eles querem dizer aqui é evitando-se, pois, decisões que sejam motivadas por resquícios inquisitoriais. Isso nós já estamos aplicando, senhores. Hoje, se as provas produzidas no inquérito policial não forem renovadas em juízo sob o manto do contraditório e da ampla defesa, ainda que você ache com toda a convicção de que o cara tem culpa no cartório, você é obrigado, como promotor de justiça, a pedir absolvição daquela pessoa. Porque eu não posso me motivar a minha decisão em resquícios inquisitoriais. O inquérito é inquisitorial. Não tive contraditório, como a gente conhece no processo, no inquérito. Tá? O magistrado, ele pode fazer perguntas em audiência que não estaria produzindo prova? Não, eu acredito que o magistrado deve fazer as perguntas, porque todos ali têm uma obrigação básica: princípio da verdade real. Todos ali querem e deveriam querer, pelo menos, buscar o que efetivamente aconteceu, né? Então, você impedir que o magistrado faça as perguntas é você impedir que seja apurado a verdade real. Às vezes o promotor e o defensor esquecem de perguntar algo que realmente seja importante. E aí, professor, como é que faz? Não faz. Não faz. Porque ele não perguntou e passa a coisa batido, gente. Com certeza passa. Então você deve permitir. Quando eu comecei na promotoria, em 1900, e Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier, da Paula Cláudio, Miguel Gabriel, Rafael Gonzaga de Bragança, ou seja, o Dom Pedro II, o promotor não podia perguntar no interrogatório do acusado: o senhor não quer que eu repita lá? O senhor ficou ali querendo saber o nome do Dom Pedro II? O senhor não? Não quer, não? Não quer saber? Tá bom. Então, quando eu comecei em 94, nós não podíamos participar do interrogatório, o promotor e o defensor, não podíamos.
Era só o juiz. Era um ato exclusivo do juiz, coisa mais absurda. Quer dizer, o juiz é o Senhor Todo-Poderoso, o Deus que sabe tudo, e se ele esquecer de fazer uma pergunta, ó, senhor juiz, aí a gente tinha, ó, senhor juiz, por favor, olha, o Ministério Público quer que o senhor faça aquela pergunta. Peraí, coisa mais demodê, mas era assim antigamente. Então a sociedade evolui e vai modificando, né? Decisões não podem ser motivadas em resquícios inquisitoriais. O princípio acusatório assenta-se no contraditório e na imparcialidade do juiz e garante a isonomia entre as partes. O princípio acusatório é uma acusação movida pelo Ministério Público, pelo particular se a ação penal for privada, que deve passar por o devido processo legal, que é um processo em que seja assegurado o contraditório, o que implica no princípio da defesa, né, daquele acusado, na imparcialidade do juiz e na garantia de uma igualdade de armas entre as partes. O princípio do ônus da prova determina que a acusação existe a tarefa de comprovar a culpa do réu, e eu já expliquei isso. Se eu não conseguir comprovar a culpa do réu mediante as provas válidas, e eu não posso usar provas ilícitas, eu não posso pedir a condenação, se eu não conseguir comprovar, e essas provas têm que conter critérios que possam ser contestados, eis que a inocência é presumida. A inocência dele é presumida. Presume-se, até prova em contrário, que ele é inocente, tá? O livre convencimento motivado. A fundamentação da decisão deve versar somente sobre provas nele apresentadas. E o juiz, ele é livre para apreciar aquelas provas que lhe é conveniente, mas ele tem que motivar a sua decisão, cristalizando, portanto, na incompatibilidade do ativismo probatório, seja ele subsidiário ou supletivo. O que é o ativismo probatório que ele fala aqui? É justamente o juiz em busca da prova. O juiz mandar requerir, o juiz mandar fazer exame, o juiz fazer aquilo, a cariação, por exemplo. Mas, senhores, o juiz não tem obrigação de buscar a verdade real? Seria parcial da parte dele buscar essa verdade para esclarecer dúvidas que ele tem sobre o processo? Mas o garantismo, ele diz que seria o ativismo probatório. E o livre convencimento motivado do magistrado o impediria dele ir em busca da prova. O princípio da verdade real, e aí, vamos lá, funciona como um princípio regulativo e limitador na jurisdição, consubstanciando-se no modelo formalista, que somente é efetivado com observância das demais garantias. Buscar a verdade real é buscar a descoberta do que efetivamente aconteceu no processo. Se eu quero fazer um julgamento justo, se eu quero aplicar uma pena proporcional, eu tenho que buscar o que realmente aconteceu. Verdade real. O princípio da secularização. Muita gente não conhece esse princípio. Ele se traduz no postulado fundamental de uma sociedade pluralista, na qual as leis devem ser elaboradas e aplicadas sobre os primas da tolerância, da igualdade substancial. Tolerância. Quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva e deu direito a essa união, ele estava sendo tolerante. Quando se reconheceu o casamento gay, ele estava sendo tolerante. Quando se reconhece um direito de adoção para casais homoafetivos, ele está sendo tolerante. E eu tenho que buscar essa igualdade substancial e igualdade da pessoa humana, sendo inadmissível a punição de meros estados de ânimo pervertido. Eu falo isso porque os garantistas são contra, por exemplo, a punição, ter uma contravenção penal.
em que se o cidadão for encontrado portando gazuas, chaves ou instrumentos utilizados habitualmente na prática de furto, e se ele for reincidente, ele é punido por essa contravenção penal. Vocês sabiam dessa? Eu estava em Breves, eu respondia pela promotoria de Breves, e nós estávamos fazendo uma diligência lá com a delegada, e passa um cara que era useiro e viseiro de praticar pequenos furtos naquele local, com uma gazua. Pega o cara, leva para a delegacia, verifica, tinham lá várias ocorrências de furto contra ele. Mas espera aí, professor, ele não tinha... Ele estava ali no mero estado de ânimo, né? Podia até ser que ele fosse assaltar ou arrombar uma casa ali. Mas foi feita a prisão pela polícia por conta dessa contravenção penal. Mas essa contravenção pune só o fato de ele estar com instrumentos na prática de furto? É verdade. Então ela pune um mero estado de ânimo. O que, na minha opinião, realmente os garantistas têm razão aqui. Tu não podes punir um mero estado de ânimo pervertido. Condições pessoais, e aí eu já sou contra, porque aí o cara é reincidente, o cara tem má conduta social, o cara tem péssima personalidade, e eu não posso pegar um elemento que tem boa personalidade, tranquilo, e punir de acordo com outro que é violento. Ou comportamentos imorais, perigosos ou hostis. Comportamento imoral, moral não é punida pelo direito penal, tudo bem. Mas um comportamento hostil, né? Questão do pega. O cara pode fazer 10 mil vezes um pega, nunca aconteceu nada, mas um dia ele pode gerar um acidente e vai gerar morte para alguém. E eu não vou punir o pega? Por que se pune o pega? Porque as consequências para o Estado sempre são terríveis. É o Estado que vai ter prejuízo com o pega. Não só prejuízos materiais, né? Com prejuízos de todas as ordens. Ele vai gerar uma morte de uma pessoa, é um processo contra uma outra pessoa, é uma pessoa que vai pleitear o seguro DPVAT, é o carro que foi destruído, é a rua, o poste que foi destruído, gera todo um prejuízo para o Estado. Então o Estado disciplina aquela situação porque ele acha que é interessante. Salvaguarda dos direitos fundamentais e da democracia substancial. A teoria garantista, para terminar a nossa aula, propõe uma redefinição dos planos que repercutem na esfera penal, representados por planos da teoria do direito, da teoria do Estado e, por fim, da teoria política. Ele quer uma redefinição desses planos. Ele quer uma redefinição porque o garantismo sabe que eu garantindo àquela pessoa os seus direitos através da prevenção primária, eu vou diminuir a criminalidade. Esse é o caminho. E aí é o que nós chamamos Estado liberal mínimo e Estado social máximo. Ao invés de converter-se num Estado fim, a finalidade não é o Estado para o Estado. A finalidade é para o cidadão, para o indivíduo, prevalente sobre o indivíduo. Não posso converter o Estado em fim último, que se prevalece sobre o indivíduo. Eu devo ser comprometido com o resguardo e efetividade dos direitos fundamentais de quem? Do cidadão frente ao Estado, a fim de consubstanciar um verdadeiro Estado, instrumento em que a famosa equação do Estado liberal mínimo e do Estado social máximo seja realizada. Estado liberal mínimo, Estado mínimo, diminuição do Estado, valorização da participação social no Estado. O Estado deve regular só o essencial, tirar a sua mão de onde ele não é necessário
e deixar que o particular o faça. E principalmente, estado social máximo. Um estado social em que as pessoas tenham o respeito à dignidade da pessoa humana, em que elas tenham a habitação, educação, trabalho, em que elas possam viver bem, porque elas vivendo bem, elas vão então, com certeza, caminhar para a felicidade, caminhar para o bem-estar social e não enveredar pela criminalidade. É isso que nós tínhamos sobre teoria do garantismo penal. Pergunto para vocês alguma dúvida, alguma pergunta? Fale agora, eu sou na próxima aula.